Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos de pé para nós fazermos uma oração. Nós darmos início à 13ª lição do trimestre, a última, por sinal. Em agradecimento a Deus por mais um trimestre que o Senhor Deus concedeu às nossas vidas. Estar aqui reunidos todas as manhãs de domingo, com o objetivo de aprender mais do Senhor. Louvamos a Deus por mais esse trimestre, crendo que Deus tem mais para o seu povo no trimestre que irá seguir. Adoremos ao Deus em gratidão por essa vitória. Senhor Deus, eu te dou graças, Senhor, nesta manhã, por mais esta oportunidade. O Senhor concedeu a cada vida, cada componente, Senhor, da obra de Cristo, desse departamento, Senhor, que é a Escola Bíblica Dominical. Continua, meu Deus, sustentando, Senhor, cada professor, cada, Senhor, vida que faz parte, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor venha continuar sustentando, Senhor, a fim de que teu nome venha continuar sendo glorificado. Usa, Senhor, mais uma vez desta manhã o teu filho, que irá ser canal, Senhor, para que mais uma vez o nosso coração seja alcançado, Senhor, pela sua poderosa palavra. É no nome de Jesus que nós agradecemos nesta manhã. Amém. Hino de número 322 da sua harpa, você que tem. Adore o Senhor Jesus. Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, numa lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo neste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Louvado seja o nome de Jesus. Eu convido os irmãos de pé. Deus abençoe os irmãos.
oração ao Senhor nesta manhã. A lição de número 13, 29 de março de 2015, será os temas que nesta manhã nós estaremos abordando e estudando. Vamos nós todos repetir nesta manhã os temas que estaremos estudando? A igreja e a lei de Deus. Mais uma vez, a igreja e a lei de Deus. O texto áureo com nós os irmãos e a verdade prática com as irmãs e os jovens que já se encontram presentes. O texto áureo conosco. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. Romanos capítulo 3, versículo 31. As irmãs e os jovens. Leitura bíblica em classe, para quem não tem revista e quiser acompanhar, quem estiver visitando. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. Romanos, capítulo 7, versículo 7 a 12. Mateus 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas cumprir. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Graças te damos, Senhor, nesta manhã, por essa palavra, por esses versículos, Senhor, que já temos meditado nesta manhã. Estamos gratos ao Senhor, porque até aqui, Senhor, temos recebido a sua palavra com mansidão. Que cada vida, Senhor, que nesta manhã aqui compareceu, possa continuar recebendo a palavra do Senhor com mansidão, entendendo que ela nos faz avançar, prosseguir e caminhar, e nos conduz à eternidade com Cristo. Abençoa, Senhor, nesta manhã, cada vida que aqui veio, cada vida que tem cooperado, Senhor, em prol desse trabalho, desse departamento. Continua, Senhor, abençoando, sustentando, dando graça, vigor espiritual para prosseguir a sua caminhada. Joga por terra, Senhor, todos os empecilhos, Senhor, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, que o Senhor possa continuar sustentando a sua obra, fazendo prosseguir, avançar, Senhor, porque tudo é para a glória do nome de Jesus. É no nome de Jesus que nesta manhã também nós queremos agradecer por mais essa vitória, por mais esse trimestre concedido à sua igreja e ao seu povo. É no nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração, embora já tendo orado a Deus, mas queria nesta manhã orar com os irmãos para iniciarmos mais uma lição, que por sinal é a última deste trimestre. Oremos então. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã te dar graças por termos alcançado da tua parte, Senhor, a oportunidade de estar em tua casa, no fechamento deste trimestre. Esta é a última lição, Senhor, deste trimestre. E como o Senhor nos abençoou em todos os domingos, onde estivemos presentes aqui para aprendermos na tua palavra, pedimos ao Senhor que esteja presente também, abençoando nossas vidas, conduzindo esta aula, dando-nos direção em tudo e concedendo-nos a graça para recebermos a tua palavra, guardá-la, Senhor, em nossos corações, a fim de que a cada momento, instruídos por tua palavra, estejamos crescendo espiritualmente para a glória do Senhor. Esteja conosco, ó Deus amado, e sustente esta obra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos podem tomar os assentos. Meus amados, eu quero agradecer a Deus por ter, nesta manhã, a oportunidade de estar novamente em sua casa e hoje cooperando com os irmãos no que diz respeito a estar falando aqui sobre a última lição deste trimestre. É sabido por todos nós que nós estamos estudando ou finalizando esse trimestre que nos falou sobre os 10 mandamentos. Eu disse na semana passada e volto a repetir que com certeza todos nós fomos edificados pela palavra do nosso Deus, e por se tratar de ser a última lição, amados, nós precisamos recordar algumas coisas. Acredito que cada um de nós tivemos coisas particularmente que nós guardamos em lições específicas, e o tempo, por ser tão pouco, não teremos, portanto, como estar recapitulando isso com os irmãos. Seria bom se tivéssemos oportunidade, tão somente de passarmos rapidamente, para lembrarmos, recorrermos à memória, tudo que a nós foi ensinado nesses 12 domingos que se passaram. Mas eu quero lembrar os irmãos que o objetivo desta lição do comentarista, o pastor Ezequias, com certeza orientado por Deus, foi nos falar sobre os valores divinos que eles precisam estar presentes em nosso meio, mesmo nesta sociedade que nós observamos haver constantes mudanças. Isto nós precisamos guardar, até porque nós vamos extrair destas lições, ou extraímos destas lições, foi dito a nós aqui que a grande verdade é que a lei de Deus, ela apresenta para nós o caráter do Senhor nosso Deus. O seu aconteceu com o microfone, ficou estranho. Ela apresenta, portanto, o caráter do Senhor nosso Deus. Sabendo, portanto, quem é o Senhor nosso Deus, isto vai de início para nós. A Bíblia diz que Deus, ele não muda. Então é necessário pensarmos sobre esse assunto. Amém? Irmãos, a primeira lição, ela nos falou que Deus deu a sua lei ao povo de Israel. Depois nós estudamos a de número 2, que falou sobre o padrão da lei moral. A de número 3 tratou-nos sobre o mandamento não terás outros deuses. A de número 4, não farás imagens de escultura. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos recordar aqui, inclusive na semana passada foi falado pelo pastor Luciano, a questão desses 2 mandamentos em particular, e que há outros que acabam por ligar. A de número 5, não tomarás o nome do Senhor em vão. A lição 6, santificarás o sábado. 7, honrarás pai e mãe. Lição 8, não matarás. A de número 9, não adulterarás. Lição 10, não furtarás. A de número 11, não darás falso testemunho. A de número 12, não cobiçarás. E esta hoje, que é a 13, a igreja e a lei de Deus. Nós vamos para ela então, irmãos, porque o tempo corre e nós precisamos
tentar falar aqui algumas coisas com os irmãos. Eu vou voltar a dizer aquilo que sempre eu falo, e às vezes as pessoas até pensam que é brincadeira de minha parte, mas é assim, por não estar sempre falando na escola dominical, isto é um pouco complicado para mim, às vezes, conseguir concluir a lição. Os irmãos que estão sempre falando, eles acabam por ter mais capacidade para orientar a aula, torná-la dinâmica e concluir, fechar, portanto, todo o pensamento. Eu acabo por ter mais dificuldade, uma vez que ministro uma aula só por trimestre. E isso eu tenho feito porque foi um pedido do irmão Zé Luiz, senão nem esse eu também estaria ministrando. Deixo aos irmãos, para os irmãos trabalharem, ao mesmo tempo isso descansa também a minha pessoa. Mas o irmão Zé Luiz achou por bem a minha participação na última aula, então estamos aí. Logo, eu deixo claro aos irmãos que nós temos essa dificuldade. Eu, particularmente, tenho essa dificuldade. Entendo que a lição ela tem que ser cumprida dentro do horário, mas eu tenho essa dificuldade. Isto, às vezes, acaba deixando alguns assuntos soltos para os irmãos. Mas a nossa lição, portanto, hoje, irmãos, ela fala sobre a igreja e a lei de Deus. É algo que nós que estamos aqui na igreja sede, temos de certa forma, de uma forma não tão abrangente, também não tão profunda, nós temos estudado isso com os irmãos. Se bem pensarmos, nos cultos de terça-feira nós estamos falando isso com os irmãos devem recordar sobre isso. Esta lição, se os irmãos estudaram em casa, os irmãos já perceberam que o comentarista, ele vai mostrar para nós, de repente eu não chego lá ao final, mas ele vai mostrar para nós que o Sermão do Monte, ele mostra-nos, portanto, a vontade do Senhor nosso Deus. O Sermão do Monte, na verdade, em outras palavras, é o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero lembrar aos irmãos que por algumas vezes eu disse à igreja aqui que se a gente cumprir ou se vivermos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão registrados no Sermão do Monte, que vai do capítulo, como sabemos, do capítulo 5 de Mateus, falando do Evangelho de Mateus, até o capítulo 7 de Mateus, onde finda-se ali no versículo de número 29, onde todos estão boquiabertos com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós cumprirmos, portanto, o que Cristo mostra ali, de uma forma resumida, nós estamos cumprindo toda a lei, nós estamos cumprindo toda a palavra de Deus. Logo, isso pode causar confusão, mas espera aí, não é para nós cumprirmos a lei. Eu queria que os irmãos lembrassem, isso foi ensinado para nós aqui, com muita clareza, inclusive, por nossos professores, que os preceitos morais, eles nunca foram alterados e nem serão. Foi lido para nós nesta manhã, aí no texto áureo, você tem a sua revista, a Bíblia está dizendo que a fé, ela não anula a lei, antes pelo contrário, ela estabelece a lei. Portanto, irmãos, Jesus vai deixar claro o pensamento de toda a Bíblia no Sermão do Monte. E os irmãos verão que Jesus vai além daquilo que o homem entendia que ele devia fazer. Quero algumas lembranças aos irmãos de todo o trimestre. Quero lembrar os irmãos que nós aprendemos aqui que a lei o homem tinha que fazer para viver. Ele dependia disto, cumprir, fazer para viver. Já a proposta do Evangelho é levar o homem a nascer de novo para dar a ele a possibilidade de fazer o que ele não tinha condições de fazer. Hoje nós fazemos porque nós nascemos de novo. Aquilo que Paulo registrou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, isto tem que ser fato na nossa vida. Isto tem que ser concreto na nossa vida. Portanto, se alguém está em Cristo, esse é o nosso estado neste momento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E Paulo está vindo de um contexto que, se os irmãos voltarem atrás, ele fala que todos nós morremos. Se os irmãos observarem o versículo de número 15, diz que Cristo morreu por todos, para que todos os que vivam, para todos aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas venham viver para aquele que por eles morreu. Logo indica a nossa morte para nós mesmos. Em Cristo nós tornamos uma nova criatura, um novo homem, nós somos espirituais.
A gente sabe, nós somos sabedores que não estamos no estado no estado da perfeição, porque não estamos plenamente em Deus, esta é a grande verdade. Nós estamos nesse estágio da santificação, que ela é progressiva, esta é a verdade, mas em Cristo, portanto, há a possibilidade de nós cumprirmos com o que Deus quer que nós cumpramos. Eu queria que os irmãos entendessem rapidamente o porquê da lição, a igreja e a lei de Deus. E os irmãos tomem atenção, que aí não está dizendo a igreja e os 10 mandamentos, mas é a igreja e a lei de Deus, porque a lei de Deus não é só os 10 mandamentos. A lei de Deus é o Pentateuco. A lei de Deus é tudo o que está registrado na palavra do Senhor nosso Deus em forma ali de instrução. Aprendemos aqui da palavra Torá, instrução. Irmãos, eu queria que os irmãos recordassem, eu disse aos irmãos que Jesus apresenta todo o pensamento da Bíblia, que nós podíamos resumir pelo menos em 3 palavras. Nesse aspecto do plano de Deus conosco aqui embaixo. Um rei sendo o Senhor nosso Deus. O rei, depois ele apresenta um reino e ele apresenta, portanto, súditos do seu reino. Nós precisamos perceber isso. Tanto é que Jesus mostra isso na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, e está lá dentro do Sermão do Monte. Santificado seja o teu nome, colocando o nome de Deus acima de todos os nomes, nós sabemos disso, né? Ele é o rei. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, está pedindo o reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, meus queridos irmãos, esse é o pensamento da palavra de Deus. E Jesus Cristo veio para implantar isto aqui sobre a face da terra. E ele implantou. Que Deus seja louvado. Então, em primeiro plano, meus irmãos, eu queria que você fosse para a introdução. Bom, Zé, é até que hora que eu tenho? Até às 11 horas. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que está o quadro aqui. O que significa cumprir a lei? O Senhor Jesus viveu a lei? Muito bem. A lei não pode ser. Amém. Está aqui, portanto, as partes da lição, né? Então, nós vamos para a nossa introdução. Amém? Diz assim a nossa introdução. A lei de Deus, no presente estudo, diz respeito a todo o Pentateuco, que eu acabei de falar isso com os irmãos, e não apenas aos 10 mandamentos, pois o decálogo é parte da lei. A lei de Moisés não consiste apenas num compêndio religioso, pois trata de profecias, histórias, registros genealógicos e cronológicos, regulamentos, ritos, cerimônias, exortações morais, civis e cerimoniais, sacerdotes, sacrifícios, ofertas, festas e o tabernáculo. Há nela a base e a estrutura social e política do Estado. É inegável a sua contribuição na legislação de todos os povos da terra. Daí a sua influência no Estado e na igreja. Eis o porquê que nós ouvimos, às vezes, as pessoas dizer sobre a questão da cultura judaico-cristã, que, na verdade, influenciou o mundo ocidental, ou influenciou, portanto, o nosso mundo. A Bíblia, portanto, meus queridos irmãos, nós estamos vendo aqui, o comentarista está dizendo isso para nós, e eu quero passar para outro assunto aqui, dentro disso mesmo, mas eu queria que os irmãos observassem e que nós viéssemos guardar o que está dizendo aí embaixo. É inegável a contribuição da lei de Deus para a legislação de todos os povos na terra. Daí a sua influência no Estado e na igreja. Já foi ensinado isto para nós aqui em relação à legislação das nações. A influência que a Bíblia teve, ou que a lei de Moisés, como queiram, ela teve, portanto, nas nações. E tem, graças a Deus por isso. Sabendo, portanto, que a lei de Deus, ela não é só os 10 mandamentos, isso já foi ensinado para nós, que é as 10 palavras, que na verdade, irmãos, é um resumo também de toda a lei. Os 10 mandamentos é um resumo de toda a lei, mas na verdade a lei de Deus é muito mais abrangente. A lei de Deus, ela começa muito antes. Isso é bom que a gente entenda. Ela começa muito antes, ela vem antes
do que Deus fala com Israel lá no Sinai. Lá no Sinai, Deus, portanto, fala sobre os 10 mandamentos. Outros preceitos Deus passa só para Moisés e não de uma forma alta para que todo o povo ouça. Eles não querem ouvir a voz do Senhor nosso Deus. A gente não tem tempo para voltar lá, mas os irmãos recordam isso. Isso foi bem ensinado para nós quando houve a promulgação da lei. Portanto, meus amados irmãos, a lei de Deus, ela vem muito antes disto. Ela vem, ou pelo menos a nós é revelada, a partir do momento da criação do ser homem, do ser humano. Quando Deus cria o homem, cria o ser humano, coloca ele no jardim do Éden, Deus o cria, portanto, para ser um ser moral, como nós sabemos. E logo, meus irmãos, ele precisará de leis para nortear a sua vida, porque ele é um ser moral. Deus o criou e o colocou lá no jardim do Éden. E os irmãos verão que Deus já imediatamente coloca o não para Adão. Lá no capítulo 2, versículo 16. É interessante a gente notar isto. E olhe para cá, por favor. Isso acontece antes da queda do homem. Isso acontece antes do homem conhecer o pecado. Deus já estabelece o não para o homem. Deus coloca freio. Deus coloca cerca. Deus estabelece muro para o homem. O homem sempre teve dificuldade para lidar com isso. Por que Deus estabelece? Deus é um ser moral, a gente sabe disto. E aí eu preciso entender, nós precisamos entender, irmãos, que Deus estabeleceu segundo o seu próprio coração, segundo o seu caráter, e não segundo a mim e não segundo a você. Deus criou o ser humano, ele é Deus, certo? A gente olha para Gênesis, o que a Bíblia está dizendo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é Deus. Fica demonstrado com muita clareza o seu poder absoluto. Deus, portanto, cria o homem. E ao criar, portanto, o ser humano, como o único ser moral para viver sobre a terra, Deus estabelece, portanto, preceitos morais. Deus estabelece, portanto, lei moral. A gente vai ver a questão cerimonial, civil mais para frente, mas Deus já vem estabelecendo, portanto, preceitos morais. Portanto, a lei, irmãos, ela vem muito antes de Moisés. A questão com Moisés é exatamente isso que eu disse aos irmãos, é a promulgação. Mas a lei de Deus, ela já começa antes. É claro que não começa com os 613 preceitos que nós aprendemos aí nesses dias. Mas a lei de Deus, ela já vem antes. Então, logo, quando a revista está falando aqui para mim, para você, sobre a igreja e a lei de Deus, nós precisamos notar a diferença que existe entre a lei de Deus e a dispensação da lei. A lei de Deus, olhe para cá, ela veio antes de Moisés. Com Moisés inicia-se a dispensação da lei. Já foi ensinado para nós aqui a questão da dispensação. O que é a dispensação? Alguém me ajude? É um período. Muito bem. A dispensação, portanto, é um período. Foi um período. Eu fiz aqui algumas anotações e eu queria fazer observação rapidamente com os irmãos. Estou com medo de ficar preso nisso aqui. Mas eu queria que os irmãos entendessem, assim os estudiosos definem, que quando Deus cria o ser humano, coloca ele no jardim do Éden, ele já estabelece princípios morais, e pelo menos 7 a gente extrai de Gênesis. E você não vai extrair de forma clara. Por exemplo, você não vai chegar lá e encontrar a Bíblia falando que é aquilo que a gente queria. Eu sempre digo isso, né? As pessoas têm dificuldade para isso. Eu uso esse exemplo aqui, as pessoas falam assim, por que não pode fumar? Na Bíblia não está escrito assim, ó, não fumarás. Aí, por essa razão, ele fuma, porque na Bíblia não está escrito, não fumarás. E para alguns tinha que ter lá ainda, não fumarás o Hollywood, porque senão ele vai fumar o outro lá, que é a marca lá, que é o como é que é? Carto, Marlboro, não é? O homem tem dificuldade para isso, mas a Bíblia fala. Eu preciso lembrar, irmãos, isso nós já aprendemos, nossos professores sempre nos ensinam. A Bíblia fala por referência. O tempo é pouco, né? A Bíblia fala por referência, não é isso? Me ajuda aí com a acentuação, vocês são melhor que eu nisso aí. Aqui é. Muito bem. A Bíblia fala por referência, mas a Bíblia fala por Muito bem, vocês estão campeão, né? Vocês estão precisando me dar aula aqui, me ajudar aqui.
Muito bem. A Bíblia fala por inferência, referência, o que está escrito, você vai lá, tá. Agora, a inferência é o que você extrai, você tira do texto, é a ideia do texto, é você deixar a Bíblia, interpretar a própria Bíblia, e você perceberá que a Bíblia está falando em relação a isso. Você já pensou, irmãos, se a Bíblia fosse colocar tudo? Lembra, o pastor Luciano citou isso domingo passado aqui para nós, que 365 preceitos são proibições, um por dia no ano. Está lembrado? 365, olha lá, um não para cada dia do ano. Quantos dias de ano que nós temos? 365, com exceção ao ano bissexto, não é isso? Então são, o que nós vamos observar? É um para cada ano. As pessoas têm dificuldade. Então, isso que eu estou dizendo aqui, você não vai chegar lá no Gênesis, capítulo, por exemplo, 2, capítulo 3, você não vai encontrar isso de uma forma detalhada, mas você vai extrair do texto. A ideia está lá, tá bem? Eu vou citar isso aos irmãos. Se a gente for escrever, eu não vou ter condições, eu coloquei aqui na minha revista aqui, ó. Esses preceitos morais, eles estão lá. A gente encontra o primeiro, Deus deixa e se estabelece isso, o princípio da dignidade humana. Segundo lugar, o princípio da sexualidade. Terceiro lugar, por que Deus cria a mulher? Terceiro lugar, ele estabelece o princípio da liberdade. Em quarto lugar, está o princípio do trabalho. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E o homem, às vezes, tem muita dificuldade. Quando eu digo homem, alguns. O trabalho veio antes da queda. O trabalho não é uma maldição. Lembra que já falamos sobre isso uma vez? O trabalho veio antes da queda. O trabalho, então, dignifica o homem. Ninguém tem que ter vergonha de comer ou dele precisar trabalhar com as mãos, esforçar para alimentar. Isto, na verdade, é uma honra para o cidadão. O trabalho dignifica o ser humano. Foi antes da queda, antes do pecado. Deus não estabeleceu isso como maldição. Depois da queda, Deus falou, olha, agora a questão vai ficar mais difícil. Na verdade, é o que Deus fala, né? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, agora você vai suar, mas se os irmãos verão, a Bíblia diz que ele foi colocado no jardim para quem falou aí? Lavrar. E isso aconteceu antes dele cair. Certo? Ele trabalhava antes de cair. Depois, irmãos, há aqui, portanto, uma punição da parte de Deus. Devido ao pecado do homem, Deus está dizendo, agora a terra vai produzir brolhos, não é isso? Cardos e abrolhos. É o que a Bíblia está dizendo. Quinto lugar, o princípio da sociabilidade. Em sexto lugar, a família monogâmica. E em sétimo lugar está o princípio da igualdade. Você vai extrair isto do livro do Gênesis. Glórias a Deus. Portanto, irmãos, eu preciso entender, quando estou dizendo aos irmãos, que nós temos que diferenciar lei e o período da dispensação, porque eu tenho que entender que na condição da igreja hoje, a lei para nós, ela não é critério para a nossa salvação. A nossa salvação, ela é exclusiva, isso está para falar mais na frente, ela é exclusiva pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Há muitas pessoas que têm dificuldade para isso. Com Deus o ser humano não negocia. Inclusive, irmãos, eu preciso entender, e vale a pena colocar isto aqui, porque entra no mesmo bojo, uma questão de salvação e outra tem a ver com a nossa comunhão. Eu não oro, olha bem, eu não oro para negociar com Deus, tá? Eu não oro para negociar com Deus. Ninguém faz isso, irmãos. Ou seja, o homem pode ter essa ideia, mas ele não negocia. Eu oro devido à minha comunhão com Deus. Eu deixar de orar significará que a minha comunhão está lá abaixo. Ela está rompida. Mas eu oro, alcanço bênção de Deus. Isso é sem sombra de dúvida. A gente podia ver isso aí citando alguns exemplos. Tá? Mas eu preciso entender, meus queridos irmãos, que devido eu orar, Deus me abençoar e conceder, sempre Ele faz isso. Ainda ontem eu conversei com alguém e citei isso. Não, tenha atenção em relação a isso. Você pode orar, pode ser santo, pode ser justo, pode ser fiel. Deus sempre fará por bondade. Deus sempre fará por graça, Deus sempre fará por misericórdia. Não é por merecimento da parte do ser humano. Por isso que a gente confunde muito e às vezes a gente fica como Asaf. Então por que fulano aí não dedica a vida dele a Deus igual eu e está aí bonzinho e eu estou enfrentando essa tribulação toda? Deus não faz isso por merecimento da nossa parte.
Deus faz por sua bondade, por sua graça e por sua misericórdia. E ato da bondade de Deus, ele não deve e não pode ser questionado por nós. Não deve ser questionado por nós. Deixa eu caminhar mais um pouquinho. Eu preciso entender, irmãos, a gente precisa entender que a lei, para nós, a igreja, ela não é, portanto, critério para a nossa salvação. Hoje, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. O homem precisa ter a confiança absoluta no sacrifício de Jesus como poder para salvar a sua vida. Se o homem não crer nisso, ele pode operar obras, ele pode fazer o que fazer, ele não será salvo. A Bíblia é muito clara, não tem como negar isto, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Você é salvo, eu sou salvo, nós somos salvos pela graça do Senhor nosso Deus. Que Deus seja, portanto, louvado para todo sempre. Eu quero fazer agora as observações. Primeiro, a questão de nós diferenciarmos lei e o período da lei que nós estudamos, é que a lei de Deus ela é imutável. Então eu volto ao tema da lição. Por que a gente está falando sobre a igreja e a lei de Deus, se a gente não tem nada a ver com a lei? Esse é o pensamento de algumas pessoas. Isso causa muita confusão. O pastor Ezequias chegou a dizer que quem conseguir entender essas coisas que é teólogo. Eu falei, então tem que escafrunchar esse negócio da lei aí para virar teólogo. Da lei da graça e logo vai virar um teólogo. Ele falou que era o pensamento de Martim Lutero, né? Martim Lutero citou isso. Eu estou brincando com os irmãos. Mas veja lá, irmãos. A lei, ela é imutável. Em Malaquias, o que Deus está dizendo? Eu, o Senhor, não mudo. Portanto, irmãos, Deus não mudou com a chegada do Novo Testamento. Deus não deixou de pensar como ele pensava. Os irmãos estão entendendo? Eu preciso entender isso. Já a dispensação, ela era um período, já era previsto por Deus. Eu queria que os irmãos entendessem, a expressão minha, a gente tem problema com isso. Nós pensamos que Deus foi traçando a história, aí nós vamos ferir a soberania de Deus. Deus foi traçando a história, por exemplo, dormindo hoje falando, amanhã eu preciso ver como é que eu vou fazer, e aí vou dar uma ajeitada no negócio. Isso nunca houve, irmãos. Deus é perfeito em seus planos. O próprio Moisés, que vamos dizer aqui, que é o que concebe a lei, o pai da lei, aquele que traz esse pensamento de Deus para a esfera humana, para o reino dos mortais, ele aponta, ele deixa claro que a lei era transitória. A questão é que o povo mesmo não entendeu o que Moisés havia dito na lei. Moisés falou da chegada de Jesus. Moisés falou que ele ia chegar e falou, olha, e Deus suscitará no meio de vós um profeta como eu. E disse assim, a ele vocês devem ouvir. E Deus, através de Moisés, está dizendo, se vocês não ouvirem, eu vou requerer de vocês. Deus ali estava falando sobre a chegada de Jesus. Isso estava muito claro, portanto, que o período da lei, ou da dispensação da lei, ele é transitório, ou seja, era passageiro. Agora, a lei de Deus é imutável. Eu volto ao que Malaquias apresenta. Eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Aí imagine Jesus vindo depois e jogando todo o pensamento de Deus por terra. Jesus desfazendo, Jesus dizendo, Deus me conferiu poder para poder desfazer de tudo aquilo que ele falou. Simplesmente, irmãos, Jesus entraria em contradição com o Pai. Simplesmente. Ele entraria em contradição com o Pai dele, sendo ele Deus. Isso é simplesmente impossível. Segundo lugar, o que Jesus ia fazer? Ele não ia confirmar a lei de Moisés, ele não confirmaria os salmos e ele não confirmaria os profetas. Mas ele diz, tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos cumpriu. Não é o que Jesus Cristo disse? Ele confirmou Moisés, os profetas e os salmos. Que Deus seja para sempre louvado. Então a gente tem que diferenciar o período da lei e a gente tem que diferenciar a lei de Deus que é eterna. Ela veio antes de Moisés e Moisés ficou, mas ela passou. Bendito seja Deus. Eu não sei se a gente chega lá, né? Mas a Bíblia diz de forma muito clara o que é que nosso Senhor Jesus Cristo diz. Porque a lei e os profetas duraram até João. Porque a lei e os profetas duraram até
João, referindo a João Batista. Ali Jesus está falando sobre o período da dispensação da lei, que durou até João. Agora chega Jesus, aquele que é o único que cumpre os 613 preceitos da lei, e cumprindo ele os 613 preceitos da lei, a Bíblia diz o que era esperado lá em Hebreus. A Bíblia diz que aquele que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele vem para estabelecer um novo sacerdócio. Ele não vem para estabelecer um novo sacerdote, mas um novo sacerdócio, ofício. Deixa-se, portanto, termina o período do sacerdócio aarônico, e agora inicia-se o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, Melquisedeque é muito antes de Arão, e aí você vai perceber princípios do sacerdócio de Arão, que é um problema para algumas pessoas hoje. Eu não estou dizendo aqui no nosso meio, mas você percebe esse pensamento. Eu não tenho tempo, não vai dar mesmo, mas você percebe esse pensamento hoje é geral, que eu não preciso dizimar, porque eu entendo que isso foi na lei de Moisés. Isso é um erro. O princípio do dízimo, ele vem antes de Moisés. Arão entrega o dízimo para Melquisedeque, que é sacerdote, e esse ofício de sacerdote de Melquisedeque passou para Cristo. Passando para Cristo, o que havia no sacerdócio de Melquisedeque perdura, permanece, mas lamentavelmente as pessoas não abordam essa questão. Eles não apontam essa questão do sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, e o dízimo permanece, portanto, de pé, porque a Bíblia diz que até Abraão entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Isso é só um ponto que eu estou citando aos irmãos. Essa dispensação da lei era um período que apontava para Cristo. Lembra de Gálatas? Foi dito para nós aqui, a lei civil como uma espécie de condutor, de guia, não é? Portanto, veio da palavra Torá, que nós aprendemos aqui, que tem o sentido para nós de ensinar. Não foi ensinado para nós? Lembra da lição? É A2, é? Ensinar, instruir ou A1? Bom, mas vocês estudaram isso, não estudaram? Está lembrado disso? Então a lei apontava para Cristo. Ela veio como uma espécie de aio, que significa um condutor, um guia, mas que sempre apontava para a chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Está entendendo mesmo ou não? Então eu vou entender uma coisa, deixa lá para frente. Deixa eu citar mais um rapidamente aqui. Segundo lugar, eu queria que os irmãos entendessem que pelo fato da lei de Deus ser imutável, são princípios que são permanentes, certo? São princípios que são permanentes. Em relação à dispensação, nessa questão, foi o tempo que Deus tratou com o mundo através de Israel. Ou seja, Israel era a voz profética naquela época. Hoje a voz profética sobre a face da terra é exatamente a igreja, devido à chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pronto, nós vamos perceber que a lei de Deus, ela já começa em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Já o período da dispensação da lei vai começar no Monte Sinai, lá no capítulo 19, versículo de número 20. Temos que fazer essa diferenciação. Em quarto lugar, a lei de Deus, ela vai expressar o caráter de Deus. Eu acabei de citar aqui há poucos momentos. Os rabinos judaicos, ou judeus, eles dizem que a lei de Deus é o pensamento máximo de Deus revelado ao homem. E eu volto, isso faz toda a diferença ao que Malaquias, o Senhor, está dizendo. Eu, o Senhor, não mudo. A gente tem que fazer essa observação. Deus seja para sempre louvado. Portanto, meus queridos irmãos, expressa o caráter de Deus. E já a dispensação da lei vai nos mostrar que é um pacto, uma comunhão que não foi perfeita. A comunhão de Israel, tanto é que não era perfeita, que quando Deus está estabelecendo esse pacto, onde eles prometem, Êxodo capítulo 19, eles prometem ao Senhor, não, nós obedeceremos em tudo, faremos tudo que o Senhor quiser. Eles falam até impensadamente. Logo na frente eles pecam. Foi, portanto, um pacto que não foi perfeito, até porque eles tiveram... Nós iríamos usar a palavra temor, mas parece que aqui não é temor, porque temor Moisés também tinha. Eles tiveram, foi medo mesmo. Foi uma expectação horrível que eles tiveram, né? Medo, quando Deus manifesta-se lá no Monte Sinai.
eles dizem para Moisés: não, Moisés, ouve tu ao Senhor e fala com a gente, não seja nós a ouvirmos ao Senhor. Então, se eles, há quem diz em relação a isso, então se eles não quiseram ouvir Deus falando tudo claramente com eles, né? E Deus precisava mesmo aí desse mediador, também não podemos anular isso, mas então seria simplesmente impossível, impossível esta lei, irmãos, esta lei ser gravada no coração do povo. Irmãos, isso faz toda a diferença. Se a Bíblia, para mim hoje, já não estiver gravada no meu coração, isso é um problema. O que a Bíblia diz no Salmo de número 119? Escondi a tua palavra onde? Isso faz toda a diferença. Escondi a tua palavra no meu coração com uma finalidade, para eu não pecar contra ti. O povo tinha a lei escrita em tábuas de pedra. E é interessante, vale a pena notar que essas tábuas ficaram longe do povo. Eu estou adiantando o assunto que não vai dar tempo mesmo. Elas ficaram longe. Foi escrito lá, é claro que eles tiveram entendimento, mas o que aconteceu? Isso é os 10 mandamentos, né? O que aconteceu? Essas tábuas de pedra foram colocadas na arca, não foi isso? A arca ficava no lugar santíssimo, não era exatamente isso? Portanto, representava uma distância do homem em relação a esse resumo da lei. Embora eles tivessem conhecimento dos 10 mandamentos, mas ficava distante. O plano de Deus sempre foi gravar isso no coração do homem. Deus anelava tanto isso que Moisés fala isso 3 vezes no livro de Deuteronômio. 3 vezes Moisés fala: vai chegar o dia que isso vai ser gravado nos vossos corações. Indicando, portanto, o tempo futuro, o tempo dos pais. Depois Jeremias por 2 vezes vai falar. E a Bíblia vai mostrar para nós em Hebreus que chega o tempo onde Deus está dizendo que a palavra agora foi gravada no interior do coração do homem. Aí Deus está dizendo: de seus pecados eu não me lembro mais. Portanto, irmãos, isso faz toda a diferença. Se a palavra não for gravada no coração do ser humano, isso é um problema muito grande. Mas se a palavra de Deus ela estiver gravada no meu coração, faz toda a diferença. Imagine os irmãos, a palavra não estando gravada no coração do ser humano, e o ser humano em determinada situação ia falar: mas se eu tivesse a Bíblia aqui, agora eu ia recorrer para ver se eu faço, se eu não faço, se eu posso, se eu não posso, se eu devo, se eu não devo. Mas se a palavra de Deus estiver gravada lá, onde ele estiver, o coração dele está. Onde está o coração dele, ele também está. Ali ele recorre ao seu coração. Ali ele vai ao seu coração, onde a palavra de Deus está gravada. E logo, portanto, ele entende, com Bíblia na mão, não tendo Bíblia na mão, mas eu sei muito bem qual é o pensamento de Deus, qual é a palavra de Deus para a minha vida. Que Deus seja para sempre louvado. Deus seja, portanto, adorado. Amém? Portanto, esse pacto, essa comunhão, ele não era perfeito. Eles pecaram logo à frente. Os irmãos sabem que eles constroem o bezerro de ouro lá e peca logo contra Deus, e Deus quer até destruir. Moisés vai mostrar que isto era transitório. Se os irmãos verissem Deuteronômio, eu queria ler essa citação com os irmãos, Deuteronômio 18. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 18. Quanto mais pressa, mais devagar, né? Deuteronômio 18, versículo 15. Os irmãos acharam? Olha, eu vou ler, os irmãos me acompanhem na sua Bíblia, por favor. O versículo 15 está dizendo assim, ó. Veja o que a Bíblia está dizendo. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus. Olha o que foi a palavra do povo. É o que eu acabei de dizer aos irmãos. Nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele.
a Bíblia estava falando exatamente sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fica claro que Moisés, em Deuteronômio, está mostrando de uma forma clara que o período da dispensação da lei, ele era transitório, ele era passageiro, ele haveria de passar. Ele vai mostrar isso mais em duas passagens. Volte aí agora para o capítulo 10, por favor. Eu fui direto a esse exatamente pelo fato de que aqui a Bíblia está fazendo referência à chegada de nosso Senhor Jesus. Capítulo 10, os irmãos acharam? Versículo 16 diz assim, olha bem. Olha o que Moisés está falando para o povo, irmãos. Os irmãos sabem que nesse período eles circuncidavam, não é isso? Os homens. Aí Moisés, versículo 16, está dizendo: circuncidais, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Isso é essa parte da nuca aqui, ó, que às vezes é dura. É aquele animal que você pode bater aqui nele e ele fica empacado. Bate aqui o pé, você firme. Aí Moisés está falando para o povo, esse período, irmãos, foi o período demonstrado para nós como o período da dureza do coração, da imaturidade, da falta de crescimento de Israel. Presenciaram milagres extraordinários, grandes feitos do Senhor nosso Deus, mas não eram fiéis ao Senhor nosso Deus como deviam ser. Há quem diga que Israel, até a chegada do Sinai, ali eles já haviam falhado 7 vezes. Veja bem, irmãos, saindo do Egito até ali, eles haviam falhado 7 vezes. Então Moisés está apontando para um tempo que o coração do homem será circuncidado. O que significa isso? O período da conversão de fato de alma. Onde, olhe para cá, irmãos, onde não acontece de fora para dentro, mas acontece de dentro para fora. Jesus veio para conscientizar o ser humano disto. Quando Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele está dizendo agora, vocês deixem de cumprir meramente aspectos exteriores, mas comece a cumprir os interiores, porque isso vai refletir no exterior. Aí Jesus vai, o que Jesus começa a falar para o homem? Para vocês, no passado, era dito para vocês que vocês não deviam concretizar o ato, mas eu estou dizendo para vocês que vocês não devem desejar o ato. Vocês estão lembrados que a gente está falando sobre isso? Aí Jesus vem para trabalhar a questão da intenção que está aqui dentro, dentro do coração do homem. Portanto, a Bíblia está indicando esse período para frente, onde tudo acontece dentro do nosso coração. Deus estava falando sobre esses dias, uma entrega completa do ser humano ao domínio absoluto do Senhor nosso Deus. Vá para o capítulo 30 de Êxodo, de Deuteronômio ainda, rapidamente. Deuteronômio, capítulo de número 30. É 30, Deuteronômio, deixa eu ver. É 30 mesmo, versículo de número 6. Amém? Moisés está dizendo, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Moisés está falando, vai chegar o tempo que a questão não é a circuncisão, até porque a Bíblia diz para nós no Novo Testamento, tanto em Gálatas quanto em Romanos, para Deus circuncisão e circuncisão nada é, mas o viver em Cristo Jesus. Bendito seja para sempre o Senhor nosso Deus. Portanto, a Bíblia já está apontando, Moisés estava deixando claro, a questão é que quando Cristo chega, as pessoas não conseguiram ver o que estava apontado na lei ou na palavra do Senhor nosso Deus. Os irmãos estão entendendo? Tem mais 15 minutos. Deixa eu caminhar mais um pouquinho. Portanto, irmãos, a lei de Deus são todos os 613 preceitos e não somente os 10 mandamentos. Desses 613, nós aprendemos na semana passada que 248 são mandamentos, 365 são proibições, né? Em sexto lugar, ela é a expressão máxima da vontade de Deus. Este período, em sétimo lugar, foi marcado por incredulidade e dureza de coração. Deuteronômio 10:16 está dizendo aí para que eles não endurecessem a cerviz. É o que a palavra do Senhor nosso Deus está dizendo. Algo para nós entendermos do lado de fora, mas indicando uma posição interna, era a situação daquele povo. Em oitavo lugar, elas foram colocadas na arca, já disse isso para os irmãos, e a dispensação da lei, irmãos, ela terminou com a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e iniciou-se a dispensação da graça. No capítulo 8 de Hebreus,
o escritor está dizendo que o pacto anterior, estava velho, chegando, portanto, ao fim. Está falando, portanto, desse período que era transitório. Envelhecendo diz a palavra de Deus, estabelece, portanto, o segundo. Chegou, portanto, o período da graça. Cristo morre, inicia-se, portanto, esse período que nós chamamos de dispensação da graça, nós conhecemos como dispensação da graça, e terminou a dispensação da lei. Cumpriu, portanto, o que a Bíblia havia dito. Depois os irmãos vejam lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, que a Bíblia diz que Cristo, tendo morrido, dando aquele brado, o véu rasgou-se de alto a baixo, indicando para nós que essa separação ela foi tirada. Em Hebreus capítulo 10, o que a Bíblia diz? Um novo e vivo caminho, ele foi aberto pela carne de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi crucificado lá na cruz do Calvário. Eu quero lembrar os irmãos que as tábuas de pedra estavam na arca, que ficavam lá. A Bíblia está dizendo agora, não que isto literalmente estivesse lá, mas a Bíblia está dizendo agora que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, mostrando exatamente para nós que esse período findou-se, iniciou, portanto, o período da graça. Que Deus seja para sempre louvado. Daí, irmãos, entramos na primeira parte da nossa lição, e eu queria citar isso rapidamente para os irmãos. O que significa cumprir a lei? Parece que a gente não precisa nem falar mais, que nós estudamos isso esses dias aqui, não foi? Portanto, em primeiro lugar, significa completar a revelação. É o que Jesus está dizendo. Lembra que eu usei uma expressão para os irmãos, que Jesus estava trazendo um afinamento para a lei? Não sei se alguém lembra. Eu disse isso aqui. Jesus estava trazendo, eu usei essa expressão, né? Que Jesus estava afinando a lei, trazendo uma afinação. Uma afinação. Ou seja, irmãos, nós vamos observar, eu estava analisando ontem, eu sei que muitos irmãos aqui têm inclusive esse material nas mãos, eu estava analisando ontem o que o Strong fala em relação ao versículo 17 do capítulo 5 de Mateus. Isso é compreendedor, é claríssimo e faz toda a diferença. Lá ele vai mostrar para nós os verbos, porque na verdade, meus irmãos, são dois verbos que tem aqui no português para nós, mas na verdade lá é um só. Quando Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo de número 17, a Bíblia está dizendo assim, ó, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas vim cumprir. O pastor Ezequias, ele já pula logo para cumprir, embora depois ele faça um comentário rápido, sucinto aí na frente. Mas preste atenção no que Jesus Cristo diz, não cuideis, não penseis que eu vim destruir a lei. Aí Jesus diz, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Jesus está deixando claro que ele não veio para se colocar na contramão de Deus e na contramão de Moisés, para ir contra o pensamento de Deus e para ir contra o pensamento de Moisés. Eu já disse anteriormente que era simplesmente impossível o nosso Senhor Jesus Cristo contradizer o pensamento do Senhor nosso Deus. Isso era simplesmente impossível. Logo, irmãos, eu queria que os irmãos tivessem atenção ao Senhor Jesus dizendo, eu não vim destruir a lei. Eu fiz aqui uma colocação, porque o pastor Ezequias, ele pula logo para completar a lei, e ele está dizendo assim, ele está certo, essa é a intenção dele, ele não está discutindo as outras coisas. Jesus, ele está dizendo o seguinte, Jesus disse que veio cumprir a lei e os profetas. O que significa isso? O verbo grego para cumprir é plerou, e significa cumprir, completar, encher. Devemos recordar o sentido de Torá, estudado na lição primeira, como instrução revelada no Sinai. Ao longo do trimestre, vimos os aspectos teológicos e éticos do Decálogo. O Antigo Testamento contém a instrução e doutrina sobre Deus, o mundo e a salvação, mas sua revelação ela é parcial, ela não era completa. A manifestação do Filho de Deus tornou explícito, claro, o que antes estava implícito e não era claro, né? E assim o Senhor completou a revelação. Lembre os irmãos que nós costumamos dizer que Jesus Cristo é a mais perfeita revelação do nosso Pai.
não há uma revelação tão perfeita do Pai quanto nosso Senhor e Salvador Jesus. Se alguém puder, leia para mim aí o capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 17. Veja o que a Bíblia está dizendo em relação a esta questão. A Bíblia nos mostra isso rapidamente, por favor. Muito bem, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, essa revelação maior, perfeita, ela veio por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse período da lei, muitas coisas eram só sombras, que indicavam coisas no futuro, que apontavam para coisas que seriam reais. Em Cristo, portanto, a realidade dessas coisas surgem. Em Cristo, portanto, a realidade dessas coisas aparecem. Ou seja, no Velho Testamento, sangue de animais eles eram derramados, mas não havia, como hoje, a expiação do pecado. Ou seja, na verdade, o sangue limpando o ser humano. Aquilo era propiciado, aquilo era tapado, mas os sacrifícios continuavam. Em Hebreus, o pensamento é: Cristo entrou uma única vez, com o seu sangue efetuou por nós a nossa redenção, a nossa salvação. Uma única vez. Portanto, a Bíblia está dizendo, e a verdade vieram, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso entender que quando Jesus Cristo está dizendo que ele não veio para destruir a lei, eu estava analisando o verbo katalluo no Novo Testamento, que é no grego, né? E significa, veja o que Jesus está dizendo, eu não vim destruir a lei. Jesus está dizendo assim, no original é exatamente isso. Eu não vim invalidar, eu não vim anular, eu não vim lançar abaixo, eu não vim demolir. Quando Jesus diz, eu não vim abrogar a lei, é um termo jurídico, que significa algo ou uma lei que ficou velha e agora vai ser estabelecida uma nova, ou ela vai ser substituída por uma nova lei. Isso é um termo jurídico. Jesus está dizendo, não vim abrogar a lei. É o mesmo verbo katalluo, que significa, lá no original aparece o mesmo verbo, que significa também, irmãos, está saindo aqui. Eu anotei aqui, se for não guardar essas coisas na cabeça é meio difícil. Que significa, portanto, perda de validade e substituição. Mas é a mesma coisa, invalidar, anular, lançar, abaixo e demolir. Jesus está dizendo que ele não veio para lançar o pensamento de Deus por terra. Jesus está dizendo que ele não veio para lançar ou para destruir, invalidar. Mas quando Jesus diz, mas eu vim para cumprir, por qual razão? Porque todos aqueles que, olhe para cá, irmãos, isso é muito interessante. Todos aqueles que cobravam, eles não cumpriam. Eles eram observadores, mas eles não eram cumpridores. Tanto é, irmãos, que o sermão de Cristo aperta tanto no capítulo 23 de Mateus, e ele não aperta contra a população, ele aperta contra os líderes. Olhe lá para você ver. Jesus sentencia coisas pesadas. Ai de vós, escribas e fariseus. Eles eram capazes de coar um mosquito, mas engoliam um camelo. Imagine isso. Jesus dizendo, vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês têm pretexto de longas orações, mas destrói a casa das viúvas. Olha lá o que Jesus está dizendo. Vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrar. Jesus está dizendo, vocês estão na porta, exatamente por causa da vida. Irmãos, o que tinha de pessoas decepcionadas com a vida dos escribas e fariseus não estava escrito. Sabe por que eles respeitavam? Olhe para cá, por favor. Jesus diz no texto, porque eles estavam na cadeira de Moisés. Eles estavam em lugar de honra, estavam em lugar de destaque, mas eles não cumpriam. Então Jesus Cristo está dizendo, quantos preceitos que o melhor rabino de Israel cumpriu? Os professores ficam quietinhos aí. É os nossos alunos aqui. É nós, eu também sou aluno, eu participei desse motor dia. Quantos preceitos, irmãos, lembram? Não, o melhor rabino de Israel, não é Cristo. Jesus cumpriu 613. Quantos preceitos o melhor rabino de Israel cumpriu?
Quem falou aí? Não, 613 foi Jesus que cumpriu. Ele cumpriu, agora vai lá os professor. 230. Os irmãos estão lembrados? O melhor rabino de Israel cumpriu 230 preceitos. Agora imagine, quem me ajuda e faz a conta aí. Eu não fiz a conta aí para 613. Faz a conta, alguém pode fazer rapidamente, me ajuda aí. Quantos que faltou? Hã? Olha aí, irmão. Faltou 383, é isso? Tá certo, isso mesmo. Quem fala, tá certo, irmão Gladstone. Faltou 383. O melhor, ele não cumpriu a metade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando Jesus está dizendo, eu coloquei aqui o pastor Ezequias, ele colocou para nós comentarista, e ele está certo, irmãos. Imagine se eu for colocar tudo. Mas me dê a sua atenção aí, eu estou terminando. Quando o comentarista está colocando aqui que ele veio para completar a revelação, e ele diz que no Novo Testamento, que o verbo ali é plerou, e significa cumprir, completar, encher. Sabe o que no original diz? Encher até a boca. Ir até em cima. Olha para cá. Estava mostrando, irmão, que aquilo estava insuficiente. Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Faltava algo que eu procurei trabalhar isso sempre com os irmãos. Faltava isso aqui no povo, irmãos. Olha. O que eu disse aos irmãos? Compreender o espírito da lei. Faltava compreender a natureza da lei. Faltava compreender isso. Infelizmente, não compreenderam. Amados, então quando a Bíblia está dizendo que Jesus veio para cumprir, isso significa mais do que a definição é cumprir, completar, encher. Deixa eu dizer mais. Significava verificar, satisfazer, concluir e, por fim, realizar. Jesus está dizendo que ele veio para fazer o que os outros não faziam. Aí sabe o que Jesus Cristo fez, irmãos? Na vida dele, Jesus cumpriu 613. Agora deixa eu dizer isso rapidamente para os irmãos. Aí Jesus pega o Sermão do Monte e dá toda aquela chamada. Jesus explica o Sermão do Monte e quando ele chega no versículo 24, que a gente estuda toda quarta-feira, ele está dizendo lá, quem eu vou comparar o homem prudente? Aquele que constrói a sua casa em terreno pedregoso, né? Aquele que ouve a minha palavra, ele é comparado ao homem que constrói lá no terreno sólido, pedregoso, porque virá tempos difíceis, mas a sua casa não vai desfalecer. E o homem imprudente, a quem comparo? Eu vou comparar aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, o homem imprudente. Ele constrói no terreno arenoso, terreno mole. Veja bem, irmãos, quando Jesus termina aquele discurso, aí a Bíblia diz assim, e todos admiravam da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Olhe para cá. Esta expressão do povo admirar Jesus porque ele ensinava com autoridade, era exatamente porque ele eu vou repetir, irmão, vamos falar? Isso faz toda a diferença. O povo olhava para ele e falava, ele é diferente do escriba, ele é diferente do fariseu, ele é diferente de todos os mestres religiosos. Jesus, um certo dia, irmãos, quem pode ler para mim João 8,46 rapidamente? Eu vou encerrar, cadê o irmão Zé Luiz? Estou encerrando agora, irmão Zé, pode vir aqui. Nós vamos ficar por aqui, mas atenção, João 8,46, é isso mesmo? Alguém me ajude aí. Encontraram? Irmãos, até agora? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quem dentre vós me convence do pecado? Se os irmãos for analisar o texto, Jesus está dizendo assim, qual de vós aponta pecado em mim? Que pecado há em mim? Sabe o que Jesus está dizendo? Quem de vocês pode acusar a minha vida? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por isto que a multidão olhava para nosso Senhor Jesus Cristo e o admirava, dizendo, ele ensina como autoridade, ele não é como os demais. Aí você imagina, irmãos, aqueles que devoravam as casas da viúva, falando sobre a lei em relação às viúvas. Eles não tinham peso, não tinham autoridade para ensinar. Mas Cristo falava ousadamente. Cristo falava com autoridade.
Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Eu tenho que parar por aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você me perguntar, então agora sim eu finalizo. Pastor, é possível então cumprir a lei? Nós hoje, irmãos, Jesus cumpriu a lei cerimonial, Jesus cumpriu a lei civil, Jesus cumpriu a lei moral. A lei civil, ela permanece para a estabilidade das nações. A lei moral, isso não muda. Os aspectos cerimoniais nada tem a ver para a igreja, porque apontavam, preste atenção, apontavam para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que a fé, ela não anula a lei, mas ela estabelece a lei. Em Cristo, quando nós cumprimos todo o ensinamento de Cristo, tendo Ele cumprido a lei, nós estamos cumprindo a máxima vontade do Senhor nosso Deus. Isso era impossível se Cristo não tivesse nos salvado e não tivesse feito de cada um de nós uma nova criatura. Mas nós nascemos de novo. Deus seja para sempre louvado. Deus abençoe sua vida, irmão José Luiz ou a nossa secretária. Obrigado a todos. Louvado seja Deus. Mais um trimestre, finalizamos com a vitória nas nossas mãos. Com certeza os irmãos foram enriquecidos. Irmã Giliane, com o nosso relatório. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Relatório da Escola Bíblica Dominical do mês de março de 2015, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Rocha Eterna, situada na Rua Bartolomeu Dias, Armazém Catujal, pastor Elifelete, superintendente, evangelista José Luiz. Lição de número 13, título da lição, A Igreja e a Lei de Deus. As classes Heróis da Fé, classe Dorcas e Atalaias da Fé, vamos todos ler o texto áureo, que encontra-se em Romanos, capítulo 3, verso 31. Amém? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Classe Heróis da Fé. Alunos matriculados 35, presentes 23, ausentes 12, visitas 2, total geral de presentes 25, Bíblias 24, revistas 24, oferta €6,68. Podeis assentar. Classe Dorcas. Alunos matriculados 34, presentes 22, ausentes 12, visitas 2, total geral de presentes 24, Bíblias 24, revistas 19, oferta €7,80. Podeis assentar. Classe Atalaias da Fé. Alunos matriculados 4, presentes 3, ausente 1, visitas não teve, total geral de presentes 3, Bíblias 3, revistas 2, oferta €1,50. Podeis assentar. A classe Vida Nova. Alunos matriculados 7, presentes 5, ausentes 2, visitas não teve, total geral de presentes 5, Bíblia 5, revistas 1, oferta €1,50. Podeis assentar. A classe Raios de Luz. A classe Raio de Luz cumprimenta a igreja. Senhor. Amado Senhor. Hoje a história foi sobre quem? O empregado da rainha. Empregado da rainha. O empregado da rainha. Empregado da rainha.
O pecado da rainha. E o que ele estava lendo? O que ele estava bem forte? A Bíblia. O quê? A Bíblia. O que ele estava lendo? A Bíblia. Ah, muito bem. A Bíblia. Mas ele não entendia. E quem explicou para ele a Bíblia? Felipe. Ah, o Felipe. Felipe. Quem mais quer falar, Ana Luísa? Felipe. Felipe. Isso. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. Ele só. Cristo. Está comigo. Ele só. Ele só. Alunos matriculados 14, presentes 11, ausentes 3, visita 1, total de presentes 12, Bíblias 7, revistas 11, oferta €1,05. Podeis assentar. A classe Cordeirinhos de Cristo. A classe Cordeirinhos de Cristo cumprimenta a igreja. Qual que é o título da nossa lição? O amigo está vivo, E voltará. E o versículo-chave. Estou vivo para todo sempre. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Alunos matriculados 9, presentes 5, ausentes 4, visitas não teve, total de presentes 5, Bíblias 1, revistas 4, oferta €1. Podeis assentar. A classe Guerreiros de Cristo. Cumprimentamos os irmãos. com a paz, Senhor. Título da lição de hoje. À procura de uma noiva. Versículo bíblico. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor fará a minha oração. Quem era o noivo da nossa lição de hoje? Isaac. E a noiva? Rebeca. Quem foi procurar o noivo e a noiva? Eliezer. Muito bem. Ele pediu a Deus e Deus ouviu a oração dele? Sim. Alunos matriculados 9, presentes 5, ausentes 4, visitas não teve, total de presentes 5, Bíblia 5, revistas 9, oferta €0,46. Podeis assentar. A classe Campeões da Luz.
Alunos matriculados 6, presentes 4, ausentes 2, visitas não teve, total de presentes 4, bíblias 4, revistas 4, oferta €1,10. Podeis assentar. A classe Herdeiros da Promessa. Herdeiros da Promessa, cumprimento a igreja. Com a paz, Senhor. Qual o título da nossa lição? Amigo fiel. A Bíblia diz: As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que ele faz merece confiança. Salmos 33, 4. A lição nessa manhã, né? Nos ensina como podemos ter um relacionamento com Deus. Ela fala tendo fé em Deus e uma aliança, né, com Jesus Cristo. Nós sabemos que quais as práticas que fortalecem o nosso relacionamento com Deus? Orando. Alunos matriculados 5, presentes 5, ausentes não teve, visita 1, total de presentes 6, bíblia 6, revista 6, oferta €1,70. Podeis assentar. A classe Vencedores. A classe Vencedores. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O título da nossa lição. Haverá uma segunda vinda de Jesus. O nosso enfoque bíblico. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4, 7. Uma lição maravilhosa que nós aprendemos ali sobre essa vinda que nós estamos aguardando, né? Foi uma lição extraordinária que Deus nos ensinou por meio desse comentarista, tudo que está aqui nesta lição. Final, fechamento do trimestre, com um fechamento maravilhoso. Nós aprendemos que nós devemos estar preparados, porque é num abrir, é num fechar, num piscar de olhos, ante a última trombeta, nós seremos arrebatados. Nós temos que estar preparados para esse grande dia, um abrir e fechar de olhos. Como está a nossa vida? Foi uma pergunta que o comentarista trouxe para nós ali nessa manhã, para nós refletirmos, né, como está a nossa condição. Porque eu até comentei com eles, lembrei de uma mensagem que o pastor Tony pregou aqui sobre se Jesus te avisasse que daqui a 2 horas, por exemplo, ele viesse arrebatar a igreja. O que nós faríamos? Qual a nossa reação, né? Então é muito extraordinário essa lição, veio num momento muito maravilhoso, porque nós estamos no tempo do fim. Tem muitas coisas que já estão acontecendo, muitas coisas já cumprindo. Nós devemos estar preparados. Deus em Cristo abençoe. Alunos matriculados 16, presentes 12, ausentes 4, visitas não teve, total de presentes 12, bíblias 11, revista 7, oferta €1,42. Podeis assentar. Relatório geral, toda a igreja se coloca sobre os pés. Alunos matriculados 139, alunos presentes 94, alunos ausentes 45, visitantes 5, total geral de presentes 99, bíblias 85, revistas 88, oferta €24,21. Classificação: a classe Herdeiros da Promessa superou em presenças e a classe Dorcas em ofertas. Amém. Irmãos, os irmãos podem sentar por alguns instantes novamente. Agora vamos ver uma apresentação de nossas classes comemorando o Dia do Pai, que foi o dia 19 de março aqui em Portugal. E a todos os papais, parabéns. Convido aqui à frente a classe Vencedores.
A classe Herdeiros da Promessa. A classe Campeões da Luz. A classe Guerreiros de Cristo. A classe Cordeirinhos de Cristo. E a classe Raio de Luz. E eu passo a oportunidade para o evangelista Eliel, que estará representando todos os professores. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade que Deus nos concede estar aqui para homenagear todos os pais presentes aqui. E também homenageando os pais presentes também, homenageamos aquele também que não está presente, né? Não pôde estar por uma causa ou por outra, não está presente, mas são todos homenageados porque tem o seu lugar, né? Nós louvamos a Deus. Gostaria de ler aqui em Êxodo, livro de Êxodo. É até um versículo que já foi estudado durante esse trimestre, né? Êxodo capítulo 20, no versículo 12, que faz parte dos 10 mandamentos. Porque isso nós como filhos, nós devemos fazer. Nós temos que fazer e cumprir esse mandamento, entre os outros. Mas hoje, por se tratar de uma comemoração, um dia que nós... como já passou, mas escolhemos essa data específica para estar homenageando a todos os pais. E na pessoa do nosso pastor presidente, recebendo essa homenagem também, em nome de todos os pais, representando todos os pais do Ministério Rocha Eterna, que estão em todas as congregações do Ministério Rocha Eterna, receba essa homenagem também, pastor. Em nome de todos os pais, que o Senhor é o nosso Pai também aqui, Deus tem colocado aqui, para trabalhar com as nossas vidas. Diz assim, olha, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. É um versículo maravilhoso, né? Um mandamento para nós. Nós, filhos que estamos aqui, uma palavra para os filhos. Olha, se até hoje você não tem honrado como deve honrar o seu pai, que a partir desse dia, de agora, você faça um compromisso no seu coração. Nós venhamos fazer um compromisso no nosso coração de honrar cada vez mais o nosso Pai. Porque fazendo assim, Deus vai abençoar os seus dias nessa terra. Deus vai abençoar os seus dias nessa terra. Porque hoje em dia, esse mandamento não tem sido cumprido por muitos filhos. E muitos filhos que têm passado, atropelado esse mandamento, e os seus dias não têm sido bons. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus e creio que cada pai que está aqui, louva a Deus pela vida do seu filho que está aqui na presença do Senhor. Porque eles têm honrado. Têm honrado o Pai lá em cima, que é o nosso Pai maravilhoso, Pai maior. E tem honrado também o Pai aqui. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 597. Toda a igreja nos ajuda a louvar esse hino, em nome de Jesus. Todos os pais que estão aqui, pode colocar em pé e receber essa homenagem, simples, mas de coração.
Chama aqui o pastor Elifelete para fazer essa oração. Graças a Deus. Deus abençoe então os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos lembrar a todos do culto à tarde, às 16 horas o templo aberto para oração, às 17 culto ao Senhor, nosso Deus. Nós contamos com a presença de todos os irmãos. Oremos então para o encerramento da nossa escola dominical. E eu quero deixar aqui nossos agradecimentos a todos os irmãos que estiveram empenhados neste primeiro trimestre do ano. Que Deus abençoe sua vida. Nossa esperança é que todos nós tenhamos sido abençoados pelo Senhor nosso Deus, mediante a explanação da palavra do Senhor em todas as classes. Nós vamos agora estudar o Evangelho de Lucas. As lições já estão disponíveis com o diácono irmão Miromaxo. Os irmãos, pegue a sua lição assim que encerrar a escola dominical e vamos continuar estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Oremos por este departamento, é uma coluna na igreja. Clamemos ao Senhor a cada dia para a sustentação desta obra, em nome de Jesus. Eu quero voltar a lembrar os irmãos, embora os irmãos estão aqui com certeza, né? Então, cuidaram nesse aspecto, o horário mudou. Nós vemos aqui a falta de alguns irmãos, pode ser que alguns tenham tido esse problema, não sei. Mas louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Deus abençoe a todos. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, ao Senhor damos graças na manhã deste dia. Te louvamos, ó Senhor, por termos chegado à conclusão do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2015. Te agradecemos pela vida do pastor Ezequias. O Senhor instrumentalizou este homem, Senhor, e nós aprendemos na Tua palavra, pelo que queremos Te agradecer. Louvo a Ti por todos os professores que estiveram empenhados para ensinar-nos a Tua gloriosa palavra. Abençoe suas vidas, conceda-lhes graça. Dá, Senhor, aos Teus filhos a cada dia mais empenho, mais compreensão, Senhor, para ajudar-nos na condição de alunos, a fim de que tenhamos uma vida abençoada pelo Senhor. Em Tuas mãos nós colocamos todo o departamento da escola dominical, todos os que trabalham, Senhor, superintendentes, secretários, professores, os colaboradores de forma geral, enfim, meu Senhor, cada um dos alunos, cada classe, que a Tua bênção seja sobre todos. Te damos graças e pedimos ao Senhor uma tarde feliz e um culto maravilhoso, marcado por Tua presença santa, nesta tarde, no princípio desta noite. Seja, meu Senhor, com o Teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Irmãos, fale.